Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento ao estudo da reconvenção, sendo destacado na tela para vocês. Nós já vimos a reconvenção como modalidade de resposta do réu, na qual ele propõe uma demanda incidental em face do autor, manifestando pretensão própria. Tivemos já alguns vídeos para tratar sobre a reconvenção. No vídeo de hoje, eu quero analisar com os senhores aspectos procedimentais. Então nós vamos falar sobre o procedimento da reconvenção. Primeira consideração que eu quero fazer com os senhores é que a reconvenção ela é proposta na contestação. Temos algumas considerações para falar a respeito. Veja, isso está no caput do artigo 343. O artigo 343 é o que disciplina a reconvenção no Código, e lá no caput do artigo 343 nós vamos encontrar a seguinte redação: na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Já analisamos tudo isso. O que eu quero destacar agora com os senhores é essa parte inicial, na contestação. Então, do ponto de vista formal, é na contestação que o réu oferece a sua reconvenção. Primeira consideração que eu tenho para fazer é o seguinte: na contestação, que significa que é inserido na contestação. Primeira consideração, portanto, na contestação é diferente de no prazo da contestação. Percebam bem os senhores. O prazo da contestação é de 15 dias, a contar lá na forma do artigo 335. Bom, pouco importa. Então imagina que dentro desses 15 dias, o réu ofereça no 5º dia a contestação. Ele pode, nos 10 dias subsequentes, ele pode, por exemplo, no 9º dia, no 14º, no 15º dia, oferecer reconvenção? Não, não pode. Porque na contestação é diferente de no prazo da contestação. Se o réu contestou no 5º dia, é nesse momento em que ele tem que tomar a decisão de oferecer a reconvenção, dentro da contestação. Em caso contrário, nós teremos aqui uma preclusão do direito de aproveitar o mesmo processo para tratar daquela pretensão própria. Não significa dizer que ele não possa propor aquela demanda posteriormente, dando início a um outro processo. Ele pode fazer isso. Aí é uma questão de se analisar prescrição, decadência do direito de ir a juízo. Aqui, para aproveitar o mesmo processo em que nós temos uma demanda do autor em face do réu, para que o réu ofereça também uma demanda do réu em face do autor, isso é a reconvenção, ele tem que se utilizar da contestação. Então, se ele contesta no 5º dia, ele não pode no 10º dia, no 15º dia, dentro do prazo da contestação, oferecer reconvenção. De uma vez por todas, o réu que pretende contestar e reconvir,
ele deve reconvir dentro da contestação. Caput do artigo 343, a reconvenção vem na contestação. Bom, segunda consideração, algo que nós já falamos aqui. Necessariamente, obrigatoriamente, o réu precisa, para reconvir, também contestar? Não, não precisa. O réu tem 3 opções possíveis. Só contestar, contestar e reconvir, ou só reconvir. O réu pode só contestar, uma primeira modalidade de resposta do réu, onde ele oferece a sua defesa. O réu pode contestar e reconvir, ele se defendeu e atacou, reconvenção como uma espécie de contra-ataque, um ataque incidental. Já falamos também sobre tudo isso. Como o réu pode só reconvir. Então, meus amigos, eu quero destacar com os senhores que é possível esse fenômeno aqui, ó. Réu, revel, reconvinte. Ou réu, reconvinte, revel. O que significa o réu ser revel? Revelia é um tópico que nós não falamos aqui ainda, nesse curso. É o próximo tópico, inclusive. Réu, revel, revelia significa a ausência de contestação. Então, revelia é a ausência de contestação. Réu, revel é aquele que não contestou. Réu, revel, reconvinte. Ele não contestou, mas ele reconviu. Ele ofereceu reconvenção em face do autor. Isso é possível? É aquela terceira hipótese da qual falamos. O réu pode só contestar, se ele só contestou, não há revelia. O réu pode contestar e reconvir, é a segunda hipótese. Mas se ele contestou, ele não é revel. Então não é essa a hipótese. Aliás, se ele contestou e reconviu, a reconvenção vem aonde? Dentro da contestação. Terceira hipótese, ele não contestou e ele reconviu. É dessa hipótese que nós estamos falando. O réu ficou revel, porque não contestou, revelia a ausência de contestação, mas ele reconveio. A reconvenção pode vir, portanto, de modo apartado. Mas, professor, você acabou de falar que a reconvenção vem dentro da contestação? Vem dentro da contestação, porque o que mais acontece quando o réu reconvém é ele oferecer contestação também. Na verdade, do ponto de vista prático, empírico, não faz muito sentido o réu perder tempo, gastar esforços para, no mesmo processo, reconvir, propor uma demanda incidental e não gastar esforço nenhum para se defender da demanda do autor. Então, vejam, é possível mesmo que não faça muito sentido prático. Por isso que no caput, nós tratamos, o legislador tratou no caput que é mais comum de acontecer. O réu vai oferecer reconvenção aonde? Dentro da contestação. Mas percebam que o legislador não foi omisso em relação a essa possibilidade do réu ser revel e reconvir. Vejam o parágrafo 6º do artigo 343. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. É essa a terceira possibilidade. Se ele não ofereceu contestação, independentemente de oferecer contestação, ele ficou revel. Réu, revel, reconvinte. Aliás, olha o próximo capítulo aqui, ó, da revelia, que nós falaremos adiante. Para aproveitar que está na tela, artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Foi o que eu falei ainda há pouco para vocês. Revelia é a ausência de contestação. Porque se ele contesta, a reconvenção vem aonde? Se ele contesta a reconvenção, capítulo 7º, reconvenção, se ele contesta a reconvenção, vem na contestação. Mas ele pode propor a reconvenção, independentemente de oferecer contestação. É esse fenômeno que nós estamos vendo aqui, o réu, revel, reconvinte. Então vamos marcar aqui, réu, revel, reconvinte, artigo 343, em seu parágrafo 6º. Tá certo, senhores? Uma última consideração que eu quero ver com os senhores, ainda quanto a esse aspecto da propositura da demanda, será que o réu pode propor
a contestação e no prazo da contestação, veja, no momento em que oferece contestação, não no prazo integral, mas vamos supor que o réu no 5º dia ofereceu contestação e ele também ofertou reconvenção, mas não ofereceu reconvenção dentro da contestação. Ele ofereceu reconvenção em peça autônoma, em peça, vou botar autônoma mesmo, em peça separada, em peça apartada. O que o caput do 343 determina que ele faça? Que ele ofereça reconvenção, se ele contestou a reconvenção, vem dentro da contestação. Só que no nosso caso hipotético aqui, ele ofereceu a reconvenção no mesmo, junto com a contestação, mas não dentro da contestação. No 5º dia ele contestou e também no 5º dia ele ofereceu a reconvenção, mas não inserida. Foi numa peça autônoma. O que será que a doutrina pensa em relação a isso? Porque não há solução na lei. Se a gente for seguir a ferro e fogo, o caput do 343, a solução seria no sentido de que não é para receber a reconvenção. A reconvenção deve vir dentro da contestação. Mas a doutrina majoritária, meus amigos, a doutrina majoritária sustenta que nessa hipótese a reconvenção deve ser admitida. Não vi ainda a manifestação do STJ a respeito. Se o STJ se pronunciar a respeito, a gente vai incluir aqui no vídeo, vai incluir aqui no curso, como de costume, para atualizar os senhores. Só que a doutrina majoritária vem sustentando que deve ser admitida. Por quê? Porque não há prejuízo. É um aspecto meramente formal. E como todos os senhores sabem, o processo civil contemporâneo ele é um processo civil da desformalização, do princípio da primazia da resolução de mérito. Então, não havendo prejuízo para a parte reconvinda, para a outra parte, o julgador deve admitir a reconvenção, mesmo que não tenha observado esse aspecto formal. Porque ser proposto na reconvenção é uma questão de formalidade, não há nenhum prejuízo substancial. Tá certo? Bom, já que nós falamos de formalidade, ressaltar com os senhores o seguinte, é que na reconvenção, a reconvenção é uma demanda incidental, não é? Então a reconvenção ela tem natureza, na verdade, de petição inicial. Então aplica-se na reconvenção os requisitos da petição inicial, artigo 319, naquilo que for compatível. Inciso 1º, por exemplo, diz que na petição inicial deve indicar qual é o juízo competente. Aí não precisa indicar isso lá na parte da contestação que você está propondo a reconvenção. Por quê? Porque você já se induz, já implicitamente se retira que você considera aquele juízo na qual está, aquele juízo no qual está tramitando a demanda originária, a demanda 1 do autor em face do réu, essa é a demanda originária, você já vai se pressupor que você considera que na reconvenção é ele mesmo o competente para receber a demanda incidental que o réu está propondo em face do autor. Então você vai aplicar o artigo 319 no que for compatível. Por exemplo, um exemplo em que você pode aplicar aqui o artigo 319 como formalidade. Lá no inciso 5º, se não me engano, inciso 4º, nós temos lá considerações sobre o pedido. Tem que indicar a causa de pedir. Inciso 3º, tem que indicar o pedido. Inciso 4º. E na regulamentação do Código sobre o pedido, nós temos lá uma vedação ao pedido genérico. O pedido não pode ser genérico. Artigo 324. Esse você aplica a reconvenção? Esse você aplica. Também na reconvenção não pode ser proposta uma demanda com pedido genérico. Exceção feita lá ao parágrafo único, se não me engano, do artigo 324. Também se aplica à reconvenção considerações sobre o indeferimento da petição inicial, artigo 330, julgamento liminar de improcedência, artigo 332. Então, as considerações em geral que se faz a respeito dessa fase inicial do procedimento, petição inicial e a sua sequência, o seu recebimento, também se aplica na reconvenção. Por quê, meus amigos?
porque a reconvenção é uma demanda, assim como outra qualquer, com algumas peculiaridades por ser proposta incidentalmente em um processo que já está em curso, tá? Então nós vamos aplicar o 319, requisitos da petição inicial, 330, indeferimento da petição inicial, 332, julgamento liminar de improcedência. Vamos ficar por hora aqui nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos continuar a análise do procedimento da reconvenção, a intimação para a resposta do reconvindo e o que mais há para se falar de peculiaridade no procedimento incidental da reconvenção, tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.